não consigo gravar isso aqui. Oi, Luísa. Saudades, Paulinha. Gente, eu não sei publicar e fixar, vocês sabem? O Renner me ensinou, mas a pessoa não sabe. Tentei agora e não. Vamos ver. Oi, Léo. Vamos ver se agora vai. Gente, eu não consigo fazer a fixação aqui, tá? Selecionei, bebê. E aí? Aperto e segurei. Ok. Mas depois que eu já entrei, né? Vou tentar mais uma vez. Aperta e segura. Eu não consigo, gente. Não deu. Bom, vamos nessa. Oi, Patrícia. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Vou dizer pra vocês que isso pra mim é complicadíssimo. Falar sozinha, olhando pra mim mesma. Então eu vou pedir pra vocês me ajudarem. E todas as dúvidas que surgirem, vão me perguntando, que aí a gente vai tendo uma interação, tá bem? Bom, antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou Luísa Catoira, sou fonoaudióloga, me formei em 93 e, na verdade, comecei a trabalhar com voz só em 2010. Morei em São Paulo 17 anos e quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu tive o prazer de atender a Mabel César, que é uma grande dubladora, todo mundo conhece, mas eu atendi ela como acupunturista, porque eu sou acupunturista também. E aí deu ruim na voz dela, ela estava fazendo teatro e ela me mandou uma mensagem pedindo socorro. E aí não era qualquer voz, né, gente? Era a voz da Mabel César que eu precisava colocar no eixo. E aí, graças a Deus, a disciplina dela, há muita técnica que no final das contas eu já sabia da motricidade oral, eu fiz muito curso na vida em São Paulo. E aí, no final das contas, deu super certo e a partir daí eu virei a fono dos dubladores porque ela me mandava todos os dubladores. E a partir daí acabei transformando a minha vida numa grande festa. Trabalhar com ator é das coisas mais maravilhosas que eu posso dizer para todo mundo que existe. E aí, na verdade, comecei a dar aula com a Mabel, né? Eu ia dar umas orientadas nas turmas dela. Em todas as turmas eu parava, dava aula, enfim, tanto na Cal quanto na Casa de Espanha. Enfim, no final das contas, Thaís é demais, né, Thaís? A Mabel é demais. Aí no final das contas eu acabei trabalhando com dublagem e eu tive que entender a técnica da dublagem, não só a técnica, mas fazer com que os atores de dublagem fossem sensacionais, porque eles não podem errar. Vocês sabem que o texto da dublagem vem na hora, não tem nada para ficar decorando, enfim, foi uma tarefa árdua. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês, na verdade, da técnica que eu desenvolvi. Para um ator ser sensacional, não é só a interpretação, né? Ele precisa, na verdade, deixar o corpo dele ao dispor daquele personagem que de repente cai na cabeça dele. E aí, na verdade, o que vocês têm que fazer é estudar muito, trabalhar muito, correr muito atrás de absolutamente tudo, e a voz não pode falhar. E voz é emoção, gente. Então eu falo para todo mundo, no momento da cena, né, no momento que você de fato tem para estar lá, que é o momento de você aproveitar, você não tem que pensar em nada, você tem que deixar o personagem entrar no seu corpo e você ser absolutamente tudo aquilo que você deseja ser. Você tem que aproveitar. Então, tem algumas coisas que, assim, vira e mexe, eu tô no Seften, trabalhando no Seften, né, eu dou muito apoio para algumas peças do Seften. Tem até aqui atrás, ó, tá aqui Kinky Boots, tá vendo? Foi uma peça que eu ajudei os meninos. E eu sou professora hoje de voz da oficina de teatro musical do Sesgran Rio há 4 anos, né, desde o comecinho, e acabei levando a técnica de resistência muscular da laringe, da articulação perfeita, de um apoio respiratório para todas as áreas do ator. Bom, vamos lá. Um ator de dublagem precisa falar bem, precisa interpretar bem, precisa me convencer como espectadora
que aquele personagem que ele tá fazendo, né, tá falando, tá dublando, é de fato ele, né? Vocês podem ver, o Moreno é um cara que... Cara, eu prefiro o Adam Sandler falando com a voz do Moreno do que com a própria voz do Adam Sandler. Então, é um trabalho lindo. Assim como a Mabel tem uns papéis que você fala, meu Deus do céu, não dava pra ser outra pessoa, né? A maioria, inclusive. Eu sou super fã. E aí, o que aconteceu? Com a dublagem, alguns dos meus pacientes me levaram para o teatro musical, né? Para a Unirio, eles estavam fazendo o Jovem Frankenstein. E eu aprendi a trabalhar na marra com teatro musical também, porque, enfim, alta performance. E aí a coisa super pegou e eu tinha 8 pacientes de repente num trabalho lá da Unirio, né? E foi incrível. Depois disso eu fui a fonoaudióloga responsável pelo Mambembe também, com a direção do Rubens, né, do Rubinho. E a partir dali eu fui convidada para trabalhar já no SESC Gran Rio e tô lá desde então. O que acontece é o seguinte, quando a gente vem um personagem para o meu consultório, vem um ator para o meu consultório, eu vejo um ser humano com muito mais sensibilidade do que o normal, né? Muito mais ansioso do que o normal. Porque na verdade vocês são emoção pura. Então o que eu tenho que fazer é primeiro colocar no colo, né? Primeiro que eu quero que vocês entendam sempre que o ator é emoção e voz é emoção. Então para falhar, gente, é fácil. Então o que a gente tem que fazer? Cuidar da voz, ter técnica para voz, para realmente vocês não terem problema na hora de se apresentar. Então o que acontece? O tempo todo eu sou obrigada a inventar, e então eu estou sempre estudando, porque cada ser é único, não tem um protocolo. Ontem eu estava conversando com uma outra fonoaudióloga numa live, a gente não tem um protocolo que é de fato para todo mundo, entende? Por isso que não tem um livro de fonoaudiologia falando assim, para cuidar de fenda é assim que funciona, assim, assim, assim. Para cuidar de poli, não é assim, gente, tá? Então o que eu faço? Eu normalmente... Eu tenho um protocolo básico, que é esse protocolo que eu faço questão de falar para todo mundo, que é o que a gente vai conversar hoje, sobre cuidados mesmo vocais, o que vocês precisam saber para não ter problemas. E uma coisa que eu peço sempre para vocês é, vá à fonoaudiologia, vá ao consultório da fonoaudióloga antes de ter problema, entendeu? Olha, Yasmin, você é fonoaudióloga e atriz. Ai, que máximo. Pois é, Yasmin, olha que delícia. O Renner me convidou, eu quero agradecer muito ele e a Joana por me convidarem nesse momento é o Dia Internacional da Voz. E se vocês forem no meu Instagram, eu pedi um vídeo para uma série de pacientes e amigos, e tá lindo o vídeo, sabe? Só com gente muito gostosa, muito... Enfim, eu sou muito feliz com a profissão que eu tenho. Bom, e aí... Voltando, é importante a gente pensar que vocês têm que cuidar da voz antes de ter problema. Bom, eu tenho um paciente que é o Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão, que também me jogaram para essa área, né? Eu agora sou fonoaudióloga há quase 3 anos do Bruno, que é um cara que tem 35 anos de palco, de rock nacional, com voz poderosa, cantando quinta, sexta, sábado e domingo. Às vezes sem dormir, às vezes sem comer, assim como o pessoal do teatro musical faz, que às vezes vocês têm quinta, sexta, sábado e domingo, e 2 ou 3 sessões a mais, enfim, por final de semana. Então, o que eu preciso dar para vocês é resistência muscular. Voltando para o Bruno, um belo dia perguntaram para ele, Bruno, sua voz é tão bonita, por que você faz fono com a Luísa? Para eu não precisar dela. E eu acho que é a melhor resposta que eu ouvi na vida, né? Vocês têm que fazer fonoaudiologia para não precisar, né? Vocês têm que entender que o aparato fonoarticulatório, vocês engoliram o instrumento de trabalho de vocês. Vocês são pessoas que infelizmente não podem comprar outra laringe. Então vamos cuidar dela, né? Então tem umas coisas que são importantes vocês saberem, e eu sempre falo que eu dou tiro no meu pé, porque eu ensino tudo o que eu sei e tudo o que eu posso para vocês serem sensacionais em tudo que vocês fizerem. Tem gente que fica um tempo comigo, vai embora. Tem, sei lá, um espessamento, uma fenda. Gente, isso não é doença, tá? É uma patologia que a gente cuida. Qualquer coisa relacionada a alguma estrutura da laringe, de fato, que não seja cirúrgica, normalmente, ainda mais vinda de vocês, é muito simples de ser tratado. Vocês precisam de disciplina. E aí, o trabalho começa a funcionar de uma forma meio mágica e rapidinho vocês vão embora. De repente vocês pegam um outro papel, que é um papel complicado, um papel mais difícil, não sei o quê, aí vocês voltam, né? A Carol Pita, que eu acabei de entrevistar na minha live 6h30, é um exemplo. Ela começou com 16 anos comigo, no Jovem Frankenstein,
E ela é uma menina que vai e volta. Quando ela tem cargas muito fortes de trabalho, ela volta. E ela pegou um trabalho muito pesado, que foi Merlin, com uma voz muito mais aguda do que ela podia aguentar tanto tempo. Teve um espessamento, voltou. Agora ela estava fazendo Despertar da Primavera e voltou. Quando o cargo é muito, muito forte, vocês precisam de suporte. E aí, o meu telefone tem que estar no bolso, e não só o meu, tô falando como fonoaudióloga, tá? Isso não é para encher linguiça, não. É importante vocês terem uma fonoaudióloga que vocês confiem e põe o telefone dela no bolso, deu problema, manda mensagem, mas vocês têm que saber cuidar da voz de vocês, tá? Fonoaudiologia não é pro resto da vida, sabe? Assim, você não tem que ir toda semana pro resto da vida. Vocês têm que ir, simplesmente tem que ir para entender o aparato, como é que funciona, tá? Bom, antes de mais nada, coisas que são extremamente importantes de vocês saberem vocês têm que beber água em temperatura ambiente várias vezes por dia. Vou explicar. Existem 2 tubos na garganta, tá? Eu vou fazer de uma forma bem básica. O tubo da frente vai para o pulmão. Aqui estão as pregas vocais. E tem uma tampinha que fecha toda vez que a gente engole, senão a água iria para o pulmão, a comida iria para o pulmão. Então o que acontece? Respirei, tampinha está aberta, as pregas vocais abertas, né? Tá indo tudo por aqui, o arzinho entrando e saindo. Quando eu engulo, de novo, tá? Então respirou, tá tudo aberto, engoliu, tá fechadinho. E a parte de trás é a parte da digestão, né? Da deglutição. Todas as vezes que vocês molham a garganta, vocês estão molhando a parte externa, né? E posterior da laringe, né? A parte aqui de trás. Então o que acontece? Beber água faz bem pro sistema, tá? Então não é beber em quantidade, mas beber um pouquinho de água. Vocês vão ver eu fazer isso várias vezes essa noite, porque eu falo e bebo água, né? O tempo todo você vai molhando o sistema. Fora isso, diretamente, é importante pra caramba você molhar diretamente as pregas vocais. E com isso, eu tenho um negócio, que é isso aqui que vocês já devem conhecer, que é o nebulizador portátil, tá? Vocês colocam o soro fisiológico, na verdade, olha só, dica, compra um soro pequenininho, coloca dentro do nebulizador, pouquinho, 2 minutinhos de soro fisiológico, tá? No nariz, saiu, acabou, vai trabalhar, daqui a pouco põe de novo, várias vezes por dia vocês podem fazer isso. E faz um super bem, que vocês vão molhando diretamente as pregas vocais com soro fisiológico no nariz, tá? E aí, o que acontece? A água e o nebulizador são constantes na vida de vocês, tá? Inclusive, uma coisa, falaram no início da Covid agora, na época da quarentena, falaram que era importante vocês não usarem nebulização por causa do spray, né? Desse jatinho de ar que forma, porque é muito fininho e que isso poderia propagar o vírus. Logo em seguida, Dr. Reinaldo Yazaki, que é um dos maiores otorrinolaringologistas que eu conheço na área de voz do Brasil, ele mora em São Paulo, é um cara que quem puder vá ver, realmente é um cara sensacional. Ele entrou em contato comigo e falou: Luísa, fica tranquila e pode avisar seus pacientes e os seus amigos, enfim, que as pessoas podem usar o nebulizador. O vírus é mais pesado do que essas gotículas que saem do vaporizador, tá? Do nebulizador. Então pode usar tranquilamente. Contanto que vocês não fiquem emprestando o seu material para os outros. Isso é uma coisa que, inclusive, gente, pelo amor de Deus, não usem as suas coisas depois de terem usado, né? Não emprestar as coisas para os outros, nem pegar emprestado. Nem lápis de olho, nem remedinho nenhum, nem nebulização, nada. Tá? É de vocês. Isso aqui pode ser lavado com água e sabão e acabou, tá? Você tira isso aqui, lava com água e sabão, o restinho de soro vai embora, joga outro soro aqui dentro e pronto. O soro não precisa, como ele é pequenininho, você vai usar várias vezes, ele vai acabar rápido, então não precisa ir para a geladeira. Ele infecta quando você coloca diretamente ele no nariz. Você não está fazendo o contato com mucosa nenhuma, você está colocando direto dentro do nebulizador, então pode, tá bem? Engasguei. Fala pra caramba. Desculpa. Vamos lá. Gente, engasguei. Bom, outra coisa que é importante é aquecer a voz de manhã e desaquecer a voz à noite. Engasguei feio. É importante aquecer e é importante desaquecer a voz, tá? Eu vou ensinar vocês o aquecimento e desaquecimento básico. Mas precisa. Desaquecer nada mais é do que relaxar essa musculatura.
colocar ela, a musculatura mais para uma voz grave, tá bem? Baixar a laringe. Gente, que engasgo feio. Desculpa. Bom, toda vez que vocês identificarem qualquer problema vocal, entre em contato com fonoaudiologia e aí a gente vai identificar se é um problema otorrinolaringológico ou não. Ou então vai no otorrino que ele também vai te dizer se isso é fonoaudiológico ou não, tá? É importante você saber o que está acontecendo com você. Tem que lembrar, gente, que não é normal ter pigarro, tá? Pigarro constante incomoda. Bater as pregas vocais uma contra a outra machuca. Bater uma prega vocal contra a outra chega a 120 km por hora. Então você imagina uma camada super fininha, super delicada, de repente tomando um choque uma contra a outra, vocês podem arrumar encrenca feroz, tá? De repente vai arranjar um espessamento, enfim, não é legal, tá? Pode vir até um pólipo e pólipo é cirúrgico. Então evita pigarrear, porque fazer um é muito ruim, não é bom, tá? O que acontece pra gente evitar pigarro? Vamos começar lá. O leite, derivados de leite, o chocolate, que também é derivado de leite, eles causam muco. O leite tem como se fosse forma uma caminha para a bactéria. Então, assim, evita de qualquer jeito tomar leite no dia que você for se apresentar. Eu não proíbo nem leite nem chocolate, até porque quem não come chocolate mata os outros. Eu sou uma chocolatra, precisa comer chocolate, enfim. Mas come depois, tá? Depois de trabalhar, antes nunca. Já aconteceu de um colega de vocês entrar no palco, tinha acabado de comer um chocolate e ele ficar completamente desesperado, pior do que eu fiquei agora tossindo, no palco, cantando com vozes diferentes, não sei o que. Eu vi que ele estava completamente atordoado no palco e no final das contas era por causa do chocolate. Ficou sem voz, no dia seguinte ele precisava da voz dele de novo e foi uma novela, tadinho, porque o muco atrapalhou. Como é que ele canta com o muco na garganta, né, atrapalhando, e ele foi... Bom, ainda bem que a peça era de comédia, ele super deu conta, mas, gente, tem que ter cuidado com relação ao leite e derivados, tá? É só não tomar 2 horas antes. E aí, me perguntam, maçã funciona? A pectina da maçã traz ela dissolve um pouquinho a saliva que tá mais grossa, tá? Então, o que acontece? Você vai engolir e, ao mesmo tempo, essa saliva vai ficar... Gente, deu pau aí. Essa saliva vai ficando menos viscosa, tá? Então funciona, a pectina da maçã funciona. Só que cuidado, gente, tem que ter alguma coisa no estômago, porque às vezes a maçã faz aquele dentro do estômago, tá? E aí não é legal, e aí faz barulho, enfim, o feitiço vira contra o feiticeiro, você resolve uma coisa e piora a outra. Outra coisa, gente, café, mate... Café, mate, qualquer coisa que tenha cafeína, chá. Na verdade, o que acontece? Se você tiver com o estômago vazio, você vai jogar esse líquido para dentro, vai irritar o estômago, e aí o que acontece é que você vai arranjar um refluxo, né? Você pode arranjar um refluxo de verdade, ou então um refluxo momentâneo, e vai encher de muco, que aí o teu corpo vai te proteger daquela queimadura que o refluxo traz. Então, cafezinho não, só depois. Mate nem pensar, tem muita gente que toma um mate antes. E outra coisa, a cafeína, ela excita a prega vocal, tá? Então as pregas vocais, às vezes você começa a não conseguir organizar enfim, até o teu tom de voz, porque você na verdade tomou um café, tá? Então cuidado, gente, com isso. Outra coisa, que é um sinal de alteração vocal que vocês têm que correr atrás. Voz cansada no final do dia tá dizendo que você está usando a voz errada, tá? De forma errada, ou seja, você não está fazendo exercício todo dia para correr uma maratona. Então, tem que fazer exercício todo dia para você, no final das contas, não ficar exausto quando você tiver uma maratona e se invalidar o dia seguinte. Voz mais rouca no final de semana, no final do dia ou no final de semana, assim, sabe quando você vem a semana inteira conversando, ela chega no final da semana e você tá sem voz? Sinal que você precisa procurar ajuda, tá bem? Tosse seca, ardência na garganta são coisas muito ruins, porque aí você vai ficar batendo prega vocal o tempo todo, tentando organizar água pra dentro e vamos procurar ver o que tá rolando. Uma sensação de bolo na garganta também não é legal, tem alguma coisa que tá acontecendo errado. Então, gente, são coisinhas básicas, que são sinais que teu corpo tá te dando, que na verdade você não pode deixar barato. Porque vai chegar uma hora que isso vai vir, a conta vai vir, entendeu? E normalmente, a Mirna Rubin fala uma coisa que é muito verdade. Ela é uma professora de canto maravilhosa e ela fala, a gente tem 4 dias por ano, a voz sensacional. E são os 4 dias no ano que vocês não cantam. Então,
realmente tem que cuidar da voz todo dia para vocês terem uma técnica que vocês entrem num processo de conseguir dar conta de todo o trabalho que vocês têm, tá? Tomem muito cuidado com relação a essas observações que o corpo passa pra gente. Bom, alguns inimigos que a gente tem. Choque térmico é uma coisa que é muito séria, tá? Eu já vi gente tomar coisa gelada e ficar sem voz. Então, assim, bebida, comida, ambiente, tem que ter cuidado com choque térmico. A gente morando no Rio de Janeiro, 60 graus do lado de fora e menos 25 no metrô. Entrou de boca aberta, pode inchar a prega vocal na hora, tá? O que a gente tem que fazer? Respira pelo nariz, anda de cachecol. Tem um monte de gente. Outro dia uma dubladora falou assim, ela pôs até no Facebook, gente, vocês não estão entendendo, só Luísa Catoira para me deixar pagar esse mico, 40 graus, e eu no meio do centro da cidade com o cachecol, esqueceu de tirar depois do metrô. Mas assim, tem um cachecol, não precisa ser de lã, claro. Essa região tem pouca gordura, gente, vamos proteger, tá? Não é mito, não, é verdade. Outra coisa que é importante é entrar nos lugares onde está mais frio, principalmente, que aqui é uma realidade que a gente mora no calor e dentro dos lugares é gelado, em estúdios, teatros, enfim. Entra respirando pelo nariz. O nariz aquece, umidifica e protege as vias aéreas, tá? Então, o que acontece? Ele dá uma filtrada. Quando você entra no metrô, por exemplo, você está levando todo um ar que está sendo aquecido e protegido para a garganta. A garganta, ao mesmo tempo, vai dando uma baixada na temperatura. E depois, você vai respirar pela boca, né? E ao mesmo tempo, você vai começar a poder falar. Mas bebe uma aguinha antes, vamos tentar fazer com que esse choque não seja enorme. Vocês têm que imaginar que as pregas vocais estão quentinhas, né? Elas estão trabalhando. De repente entra no lugar e vem direto um vento gelado daqui até aqui, ó, olha o tamanho. Você faz na hora ela pode inchar, tá? Então toma cuidado com relação ao choque térmico. Mesma coisa acontece com bebida e com comida, tá? O ambiente é muito mais sério. Mas a gente pode ver que, por exemplo, sabe aquelas pessoas que de repente vão pra praia no verão, estão lá no sol, se aquecendo no sol e no final das contas vão mergulhar no mar gelado. Tem muita gente que chega pra mim com paralisia facial. Imagino que não acontece na garganta, tá? Então cuidado com choque térmico, gente, por favor. Sair de um show e encher a cara, beber um chopp depois, cuidado com isso. Eu já peguei um ator que eu não conhecia, eu ouvi ele depois que foi apresentado, não sei o que, é o ator principal. Ele saiu, ele falou, gente, vamos tomar um chopp, eu peguei ele pelo peito e falei, amor, pelo amor de Deus, com essa voz não. Vamos beber uma aguinha em temperatura ambiente, depois você sai, né? Quer dizer, eu sou a louca do choque térmico, eu morro de medo. Eu uso gelo para trabalhar, né? Eu tenho uma terapia que é com crioterapia para voz que está exausta. Mas eu não uso choque térmico. Prestem atenção. Vírus, bactérias, choque térmico, inimigos mortais de um cantor, tá? Vocês são atores, vocês não têm o direito de não ter voz, sabe? Vocês de repente conseguem um papel dos sonhos de vocês e ficam sem voz, né? Naquele dia, por causa de uma bobagem. Então cuidado com isso, tá? Abuso vocal é outra coisa, gente. Sair de uma peça que vocês cantaram pra caramba, trabalharam pra caramba, ir pra um barzinho, onde o barzinho tem o choque térmico e ao mesmo tempo, tem que ser gradual, Paty, obrigada, é isso. Ao mesmo tempo tem muito barulho ambiente, o que vai acontecer? Vocês vão usar a voz muito mais do que devem, já estavam usam a voz muito mais do que devem, não são ouvidos e no final ainda estão fazendo choque térmico. Com certeza no dia seguinte dá ruim, tá? Então, é assim, bom senso. Vai sair? Vai para um lugar que não tenha tanto ruído, não fica muito tempo, não enche a cara e o dia seguinte você tem um trabalho para ser feito. Porra, vocês conseguiram chegar nesse lugar, né? Então preste atenção nisso, porque de repente lá na frente, mesmo que seja um trabalho de universidade, como foi a Unirio, ou no CEFTEM, que não é tão profissional ainda, gente, vocês são acadêmicos, mas no final das contas tem ali na frente uma pessoa que, sabe, um diretor de elenco, alguma coisa do gênero, que pode falar, cara, eu quero esse cara pra mim. E de repente aquele dia você tá sem voz, sabe? A oportunidade passa. Tomem muito cuidado com relação a essas coisas, tá? Outra coisa, gente, falta de sono. Imagina que assim, dormir pouco. No dia seguinte você não tá acabado, você não tá cansado, a voz também vai estar, tá? Então, cuidado com falta de sono. Se você tem um trabalho no dia seguinte, um trabalho que é importante pra você, durma, tá? 8 horas de sono é importante. Luma, não deu pra dormir, cachorro acordou, não sei o que, lá. Dá pra dormir de tarde antes do trabalho? Dorme.
tá? Pensem em dormir, relaxa, descansa. A gente precisa descansar, precisa dormir. A voz também ela é feita por causa de músculos, então muito cuidado, tá? Falta de hidratação é um super mal que a gente faz, então tem que beber água o tempo todo. E assim, a única coisa que eu tenho horror na vida é cigarro. Cigarro, maconha, qualquer coisa. Imagina só, você pôs o cigarro na boca, a temperatura da chama é a temperatura que a fumaça vai direto para a garganta. A laringe, as pregas vocais são duas mucosas muito fininhas, né, muito delicadas. E aí você queima essa região. Então assim, se você quer ser um cara que canta a vida inteira, quer ter saúde vocal muitos anos, por favor, não fumem, parem de fumar, tá? E se for fazer o uso da maconha, usa naquelas coisas de líquido, né? Tem um bong, eu não me lembro o nome. Enfim, o pessoal coloca e aí não fica quente, né? Eu brinco assim, quer queimar os neurônios, queima aí, mas não queima minha laringe, tá? Que eu acho que é importante para vocês sempre preservarem a garganta. Quantas horas antes do espetáculo seria bom reacordar? Paty, normalmente assim, umas 2 horas antes, porque você vai ter que comer, tá? Você tem que comer um bom carboidrato, uma boa proteína. A gente vai conversar a respeito disso. É importante a gente pensar que quando a gente tá comendo, tá dormindo, a gente realmente relaxa a musculatura. E aí a gente tem que acordar, comer e depois realmente trabalhar a musculatura pra gente aquecer, tá bem? Bom, voltando lá pro cigarro. Cigarro eu tenho pânico, tá? É a única coisa que eu falo assim, não faça. O resto eu vou dar um jeito. Né? Bebida alcoólica? Pode depois. Esse negócio de aquecer a voz antes de trabalhar, cara, dá ruim. Vocês vão ficar com a região super sem sensibilidade. Vão achar que estão aquecidos e de repente chega num lugar de uma voz que teoricamente você não conseguiria normalmente, você pode arranjar um pólipo ali. Você pode estourar ali uma veinha. Não façam, tá? Qualquer coisa que tire a sensibilidade da laringe, gente, é um perigo. Certo? Então assim, sprayzinho de própolis, não. Gengibre antes, não. Chazinho quente, não. Bebida alcoólica, não. Água em temperatura ambiente. E se vocês quiserem comer alguma coisa no camarim, é anestesia, Patrícia, obrigada. Vocês têm que comer frutas secas, coisas que deem energia. Vou falar isso um pouquinho mais pra frente, tá? Tem que pensar que o cigarro vai fazer muito mal, a bebida alcoólica pode depois, qualquer outra coisa pode depois, tá? O cigarro, se vocês puderem, tirem da vida. Eu já tirei cigarro da vida de muita gente, tá? Que eu acho que é importante vocês terem essa noção. Infeliz, já tive professores que indicaram essas coisas e falaram, pois infelizmente isso acontece mesmo, porque é uma coisa que a gente... como é que eu posso explicar? Você tá com uma dor de garganta, você tem que cantar. O que você vai fazer? Você vai cantar com a dor de garganta se você conseguir, senão você não vai cantar, tá? O problema é o seguinte, sintomas da fenda, Dani, ar na voz. Quando você começa a sentir que tem mais ar do que voz, tá? Então, isso normalmente é um sintoma. Maçã é bom, eu falei agora há pouco, já vamos voltar pra maçã, tá? Luísa, olha só, se você tem alergia, chora, né? Eu falo o seguinte, eu posso conviver com um fumante, eu não posso fumar quando eu sou cantora. A minha preocupação maior não é nem alergia, sabe? Eu acho que o resto não tem grandes problemas. O problema todo é o calor que essa chama, na verdade, que essa fumaça entra na garganta. A gente vai causando... Eu tenho um menino que tem 26 anos e está com pré-câncer de laringe por causa de maconha. E ele não fuma tanta maconha assim. Então, cuidado, gente, por favor, tá? É por vocês, né? É pra saúde de vocês vocal. Eu quero ver daqui a 10 anos todo mundo que está começando com os sacrifícios que vocês estão fazendo bombando, né, no teatro. Né? E quanto mais tempo vocês têm, mais responsabilidade você tem, porque no final das contas tem um monte de gente que já gosta de você e você já estudou pra caramba e não tem sentido, né? Então, cuidado com essas coisas. Depois, outra coisa que eu ia falar, tô aqui acompanhando numa apostila, gente, porque senão eu vou embora, vou conversando. Bom, alguns medicamentos alteram a voz, tá? O ronco, quanto atrapalha. Normalmente, Camila, o ronco é céu da boca, que faz barulho. O ronco acontece quando a gente tem mais peso, quando a musculatura tá toda muito hipotônica. São motivos, né? Ou tá mais gordinho, ou tem a musculatura hipotônica, ou tá muito cansado. O que acontece se misturar isso tudo, então, dá um trombone do nosso lado. A língua, quando ela tá hipotônica, ou seja, é mais molinha do que o normal, né? Não tá com tanta função,
ela cai para trás quando a gente está deitado para cima. E aí ela vai encostar lá no fundão, na faringe, e o céu da boca tá caído. Então, para o ar entrar e sair, ele vai fazer um super barulhão, né? Ele vai raspar tudo lá para cima. Normalmente o ronco não vem daqui, o ronco é lá em cima, então não faz mal para a prega vocal, tá? Mas faz mal para a saúde. Tem que fazer exame, tem que ir no otorrino, dar uma olhada como é que tá isso, porque tem um exame que a gente vê se tá tendo problema com relação, inclusive, à apneia de sono. Tá? Eu tenho alguns pacientes que trabalham, já tive vários, a musculatura para parar de roncar, tá? Então, cuidado com o ronco. Isso é um sinal que alguma coisa precisa ser vista, tá bem? Bom, alguns medicamentos, gente, fazem mal para o sistema. Por exemplo, na verdade, pro sistema vocal. Eu tô muito ansiosa, tô muito cansada, eu não tô conseguindo dormir, tô irritada, amanhã eu preciso ter voz, eu preciso dormir. Luísa falou que eu preciso dormir. Vou tomar um calmante. Não sei se deve, porque dia seguinte você vai estar ainda na rebordosa, né? Então, se tiver na rebordosa, você vai ficar com a mesma sensação de exaustão que tá o corpo, vai ficar a voz, vai ficar com preguiça. Antialérgico normalmente também dá um pouco de ressecamento, então beba mais água. Dica: pega a bula, o médico tem que passar remédio, gente, pelo amor de Deus, automedicação nunca. Vou contar umas histórias pra vocês. Automedicação nunca, mas pega a bula do remédio e vê o que faz pro corpo. Pensa que garganta faz parte de todo um corpo, ok? Então, é isso que vocês têm que pensar. O importante é o seguinte: tem algumas pessoas, principalmente no teatro musical, eu vejo muito, que estão sem voz por algum motivo. Aí o coleguinha do lado chega e fala assim: eu tenho um remédio aqui, ó, corticoide. Corticoide nunca, pelo amor de Deus. Só médico manda tomar corticoide. Tem uma otorrina aqui no Rio de Janeiro, que é a Sabrina Farnese, que eu sempre peço para ela falar sobre isso, porque ela é uma pessoa que tem... ela sabe que eu sou a neurótica que tira todo o corticoide da vida. E ela fala que, inclusive, em alguns momentos, se você não olhar para ver como é que tá a tua garganta, ela pode fazer um sangramento por causa do corticoide. E eu já vi isso acontecer. Uma paciente minha tomou um corticoide, chorou pra caramba porque tinha terminado com o namorado, e no dia seguinte ela tinha peça. No final das contas, no dia seguinte ela foi ao otorrino e ela tava com um hematoma na garganta, quer dizer, ela tinha tido de fato um sangramento numa das pregas vocais. Então, gente, não se automediquem, pelo amor de Deus, tá? Corticoide faz mal, inclusive futuramente, se você tomar muito, dá problemas sérios, inclusive de insulina, falência de órgãos, você não tem noção. Não façam, tá? É um trabalho que, na verdade, funciona na hora? Funciona, é um super resultado, mas cuidado. Também sou muito neurótica com corticoide, amo isso, Yasmin, amo. Por favor, não tome. Peraí. Tenho dor de garganta, irritação por conta de nervosismo pré-apresentação. Como lidar? Pois a tua dor, Maia, né? Deve ser por causa de tensão. Começa a fazer um pouco de alongamento, né? Alonga o pescoço, alonga fazendo vibração de língua. Fica quietinha, beba água, nebuliza. Vê se só isso já basta, ou se você precisa de repente procurar uma fonoaudiologia para fazer uns trabalhos de relaxamento mesmo e de resistência. Se você tem resistência muscular, normalmente você não cai nessa tensão feroz, tá? Então toma um pouco cuidado. Por que você tá ferrada, Paty? Corticoide, maravilhoso. Tem, o que mais, gente? Adenoide pode. Antônio, pode fazer roncar sim, tá? Porque o que acontece? Todo mundo tem adenoide, né? E algumas pessoas, a adenoide vai crescendo junto com o corpo, mas ela cresce em como é que eu posso falar? Ela vai crescendo em menos do que o corpo inteiro, tá? Então, teoricamente, a adenoide está lá com proteção, atrás lá do nariz, só que às vezes ela cresce junto com o corpo e ela entope a pimboca toda, né? E aí, para sair o ar, pode fazer um barulhinho sim. Mas tem que ver por que a adenoide está inchada. O médico normalmente fala, né? Se precisa, se não precisa tirar, enfim. Até porque um ator precisa ser um bom respirador nasal, tá? Paty, mas você teve motivo para tomar remédio, né, amor? Enfim, você sabe que o teu problema de sinusite foi sério, Patrícia teve que fazer cirurgia e tudo, e no final das contas precisa. Médico mandou, neguinha. É isso. Vamos fazer tudo que médico mandar, tá bem? Vamos obedecer. Outra coisa que é importante vocês lembrarem... Peraí, temos um problema sério. Eu posso cantar 4, 5 músicas num show popular, começo a sentir minha voz porosa. Daí eu bebo água e melhora. Pode ser isso. Falta de tônus? Provavelmente, Fabi. Provavelmente. Isso a gente precisa... Você já foi fazer vídeo? Vai num otorrino, faz uma videolaringoscopia, vê como é que tá, se tá tudo bem. Mas provavelmente deve ser alguma coisa de falta de resistência muscular.
E aí a voz começa a pedir socorro, entendeu? O que acontece? Você bebe uma aguinha, fica quietinho um pouquinho e de repente volta. Mas aí vai voltar a acontecer. Isso é sinal de alteração vocal sim, amor. É um começo, teu corpo tá te sinalizando, tá bem? Toma cuidado. Outra coisa importante, gente, a mulher principalmente tem muita questão de hormônio, né? Então tem TPM, a própria menstruação, tem a época de ovulação. Prestem atenção na voz de vocês nesses ciclos, tá? Porque às vezes, sei lá, tá mais sensível, aí você vai dar um grito. Cuidado com o grito, se o grito tem que ter mais apoio. Gente, cuidado, prestem atenção no corpo de vocês. Tem alguns momentos que a gente tá mais sensível de verdade, tá? Tem gente que tem uma TPM violenta, que fica brava, não sei o quê, e de repente o teu corpo não pode nem gritar, né? Porque você tá toda mais sensível. Então a voz fica mais melosa, parece que tem mais, como é que eu posso falar? Mais pele, sabe, fica mais gostosinha. É isso, tem que ter cuidado, tá? Porque às vezes, na verdade, ela tá cheia de líquido naquela região. Então cuidado com isso. Ok. Vamos lá. Então qual é a dica que eu dou pra vocês com relação à alimentação antes dos shows, antes das peças, enfim, pra vida? 2 horas antes de vocês se apresentarem em qualquer lugar, comam carboidrato e proteína. Aí um aviso que eu preciso dar. Gente, as pessoas que estão virando veganas, vegetarianas, que é lindo, eu acho um ato maravilhoso, de amor à terra, só que vocês precisam ir no nutricionista, tá? Não dá pra simplesmente não comer a proteína, tem que substituir. Se vocês não comem, ficam sem força, tá? Eu tive uma paciente, gente, de teatro musical maravilhosa. A menina estava em altas peças, enfim. Ela teve um problema de laringe, veio, cuidou de mim, ela estava com uma fendinha e tal. Cuidei, ela estava maravilhosa de novo, cantando em tudo e tal. Aí, um belo dia, ela chegou e me ligou e falou assim: Luísa, não sei o que está acontecendo, eu tô fazendo tudo que você mandou, só que eu tô ficando rouca. Aí eu fiquei louca, eu falei, não é possível, essa menina é super disciplinada, tem alguma coisa que não tá certa, né? Vem pra cá. Aí fui pra lá e eu tenho eletro, eu tenho laser, eu tenho uma série de aparelhos que eu, na verdade, ajudo a reconstruir essa musculatura muito mais rápido, né? Eu vou nas fibras musculares, né? Eu vou de uma forma de dentro pra fora. Aí ela foi lá e ela tava lá, eu falei, gente, mas não é possível, essa garota tá tudo em ordem, fez os exercícios na minha frente, tava tudo lindo. Eu falei, bom, vou dar uns choquinhos nela, vou fazer um eletro, um laser e vamos ver como é que fica. Fiz ultrassom, que é anti-inflamatório e tal. Aí a minha assistente passou, ela falou assim, nossa, você emagreceu, hein? Aí a menina falou assim, emagreci, tô fazendo dieta. Ela falou, eu também, tô fazendo dieta de proteína. Eu quase voei no pescoço dela. Falei, garota, é isso, você não pode deixar de comer proteína, principalmente nesse momento que você tá no mega de um trabalho lindo. Então, assim, o que estava acontecendo? Ela estava sem força. Determinado momento do espetáculo, ela estava sem força, né? Então, tem que comer direito, tá? Um bom carboidrato, uma boa proteína. Para os não veganos, um macarrão com carne moída, lindo. Uma batata com franguinho, né? Uma batata doce com carne. Gente, pensa em um bom carboidrato, uma boa proteína. O que vai acontecer? A gente vai encher o estômago da gente 2 horas antes, a gente vai comer bem, gostoso. Aí, esse alimento tem que mastigar direito, tá? Para ajudar na digestão, mastiga mesmo. Aí, o alimento vai começar a ser digerido. 2 horas depois, você já não está com esse alimento dentro do estômago, mas você está com ele ainda sendo quebradinho, ele tá virando energia no teu corpo, tá? Então, durante o teu trabalho, você vai ter energia suficiente para acabar o trabalho ainda com essa energia de digestão, só que o estômago não vai estar cheio. Então, a dica que eu tenho que dar é, além da água, né, dentro do camarim, em vez de vocês comerem besteiras, salgadinhos, pizzas, queijos, e aquelas coisas deliciosas que tem em camarim, vocês podem levar um potinho, que nem eu vejo um monte de gente fazer, coloca as coisas que vocês querem comer e deixa na mochila, né? Vai fazer teu show, quando você voltar você come isso. Antes, vocês vão comer frutas secas, tá? A ideia é uva passa, damasco, banana seca e a castanha do Pará. A castanha do Pará, ela é rica em selênio. Então, se vocês têm esse negocinho, vocês comem um pouquinho disso, escova o dente e vão cantar, o que vai, porque senão fica cheio de negocinho aqui, gente, vocês não têm noção. O que acontece? A energia da frutose, né? A frutose vai virar energia na hora. Então, vocês vão conseguir ter um condicionamento durante a peça, um equilíbrio energético durante a peça que não vai cansar, tá?
No meio da peça, se vocês puderem dar uma baixada na laringe, fazer um rrr para baixo, ficar 2 minutinhos quietinho, você dá uma relaxada nessa musculatura, né? Então você tem um tempo, uma ilha de repouso, que eu sempre falo que é uma ilha de repouso, e você na verdade dá um respiro para sua laringe, dá uma tranquilizada e depois você voltar. Então assim, cada paciente chega lá no consultório e eu faço um programa, um cronograma, enfim, um tipo de trabalho para aquela pessoa específica. Um radialista, por exemplo, fala o dia inteiro, um repórter, por exemplo, o meu, fala pra caramba o dia inteiro, na rua, né, pegando entrevista das pessoas, blá blá blá. Ele chegava na Rádio Globo e aí ele tinha que escrever a matéria dele e depois entrar no ar. Ele não parava de falar, nem durante o momento que ele estava escrevendo a matéria dele. Ele ficava sem voz, ele ficava com uma voz muito enfraquecida quando ele ia pra rádio, né, pra fazer o programa dele. Então o que eu fiz? Naquele intervalo que ele estava escrevendo, ele ficava quieto e nebulizava, né? Eu baixava a laringe dele, ele ficava quieto e nebulizava. Para ele funcionou assim. Para alguns professores, funciona entre uma aula e outra, ele tem 5 minutinhos, vai fazer um xixi, bebe uma água, não toma café, que vai excitar mais essa prega vocal, não conversa com ninguém, vai nebulizando para ser o antipático que não fala com ninguém, baixa a laringe e fica quietinho 5 minutos. Gente, isso já dá uma renovação. Realmente o repouso vocal se faz necessário em alguns momentos e às vezes só 5 minutinhos funciona, tá? Peraí, vamos lá. Eu sou muito alérgico, sinto que tenho uma secreção na garganta que me atrapalha para cantar. Já fiz vários tratamentos para alergia. Amor, o que eu falei lá em cima. Pensa em tirar o leite, derivados de leite, chocolate, café e cafeína. Vê se isso funciona, porque às vezes só isso funciona, tá? Ou então pode ser refluxo. Dá uma olhada como é que tá o teu estômago. Tá bem? Dá uma olhada e depois me manda mensagem para eu saber, por favor. Alice, barrinha de cereal pode antes da peça? Pode. Se não tiver chocolate, se não tiver leite. Tá bem? Barrinha de cereal, barrinha de proteína, pode sim, não tem problema nenhum. Mas cuidado com os chocolates que podem atrapalhar, tá? Uma das castanhas do Pará. Normalmente as pessoas falam para comer uma, mas se você faz aqueles saquinhos da Casa Pedro assim com o mon, você não vai saber. Então, compra um pouquinho de frutas secas, compra um pouquinho de semente, deixa junto e dá uma mastigadinha antes. Mas não é para encher a barriga de frutas secas antes de cantar, tá? Eu preciso do estômago mais vazio, porque vocês têm que pensar no apoio respiratório, ok? Cadê? O Carlão falou uma coisa que é verdade. Normalmente tem mel e mel não ajuda. Mel nesse momento não ajuda, tá? E cuidado com as castanhinhas que podem fazer... como é o nome daquilo? Enfim, sementinhas que podem irritar a garganta, tá? O que seria uma fisgada nas notas mais agudas que provocam tosse seca? A gente não sei, amor, não sei. Precisava entender o que é isso, Dani. Você já foi dar uma olhada no otorrino? Já deu pode ser tensão muscular. De repente você chega num lugar que não é um lugar que você está treinado, isso dá alguma reação de tosse, né? Porque assim, o que acontece? Em nota aguda, você está esticando as pregas vocais, né? E às vezes você não tem esse alongamento todo. E aí você esticar, de repente dá alguma reação, e aí você começa a tossir como forma de se proteger, tá? Porque leite faz tão mal? Eu amo leite, você está sendo quase uma terapia vocal. Explico. O leite, não é que o leite faz mal não, amor. Pode tomar leite à vontade, mas 2 horas antes não toma, tá? Porque ela causa muco. Assim, tem comprovação científica que o leite é uma caminha para bactéria, né? Não é bactéria ruim, não. Pode ser as bactérias boas, tá bem? Vai sim, Dani, vai no otorrino. Mas, por favor, depois me manda mensagem para saber o que é isso, tá? De repente a gente consegue organizar. Então, o que acontece? Faz o uso do leite. Por exemplo, eu tô com uma menina agora, que ela faz teatro musical, ela tem 15 anos. E a queixa dela era pigarro. Eu falei pra ela, tira leite no dia que você for cantar. Tira leite, derivados de leite, chocolate, come depois. E a menina apaixonada por leite com Nescau de manhã. E à tarde, e no final da tarde, e à noite, ela falou que ela é apaixonada. Eu falei, cara, eu não vou tirar, não vou tirar isso da menina. É um prazer que ela tem. Eu tiro cigarro, gente. Leite eu não tiro, não. Leite a gente vai ver de que forma a gente coloca. Então, o que a gente vai fazer? Ela não tomou no dia de cantar e acabou o problema do refluxo dela. Mas ela tá tomando leite, entende? Então ela tomou de manhã, não tomou perto do horário do almoço onde ela tomava, e aí ela foi pra aula de canto, né, fez aula online inclusive também, e ela falou, Lu, deu super certo. Então a gente já achou o formato dela. Gente, cada um é uma, a gente tem que fazer experimento, sabe? A gente vai testando, tá? Refluxo é um problema pra mim. Eu tomo muito leite mesmo, vou dar uma diminuída. Ótimo. Experimenta diminuir sim, porque o leite pode ser
a causa do seu refluxo, tá bem? Tem muita gente que fala, tem muita gente que gosta de tomar meio limão de manhã espremido num pouco de água para refluxo. Vê se não funciona para você, tá? Tem gente que não gosta. O que acontece com o limão? Ele é ácido e o ácido do limão, batendo no estômago, que é ácido também, né? O estômago não lê como acidez esse limão, porque ele é muito parecido, o pH é muito parecido. E aí ele consegue descer limpando, tá? Então normalmente funciona. Então pode leite derivados durante a semana, só no dia da peça que não, ok, mas não teria problema nenhum. Só que ali se toma cuidado com uma coisa. Você tomar o leite e treinar e ensaiar pode te dar o pigarro, tá? Então assim, 2 horas antes de cantar não. É só isso, experimenta, só pra ver se funciona, tá? Para umas pessoas funciona, para outras não é esse o motivo, entende? Por exemplo, tem gente que fala assim, ah não, a cafeína pra mim é motivo de eu ficar a noite inteira estudando. Gente, se eu tomar café agora e deitar na cama eu durmo, tá? Café pra mim realmente não faz essa diferença, mas pro estômago pode fazer, tá bem? Leite de amêndoa, coco, essas coisas pode, ou faz mal igual? Não, pode, não tem problema não. Mas evita tomar antes da peça, antes do musical, tá bem? Não faz direto, não toma antes não. Ótimo, percebo que até tem mais olheiras e rinite. Vou testar. Sim, cantar sem leite, tenta, tá? Então, são coisas importantes pra gente entender como é que funciona o nosso sistema. Cada um vai funcionar de uma forma, então vocês têm que entender como é que o corpo de vocês funciona, tá? Uma coisa importante, depois da peça, sempre baixar essa voz. Que live incrível de boa. Salvo, linda, obrigada. Oi, Dandara, cantora incrível essa garota, meninas, vocês não têm noção. Bom, e aí o que acontece? A gente tem que pensar como é que a gente aquece a voz. De manhã, quando a gente acorda, tem que tomar um golinho de água, tá? Assim, acordou, bebe um gole de água, porque a gente dorme de boca aberta às vezes. E aí vocês imaginam que toda essa proteção que o nariz faz não rola. Então, respira pelo nariz, bebe um golinho de água, tá? Então você está molhando aquela estrutura de fora da laringe, né? E se possível, faça uma nebulização já começando ali do começo, tá? Já no começo do dia. Aí depois disso, vocês vão fazer o humming, né? O humming é simplesmente encostar uma prega vocal na outra sem impacto e fazer o movimento da prega vocal, que é um movimento delicado. Então a gente vai aquecer a estrutura muscular da garganta. Então você vai fazer assim. Quem estiver do teu lado não precisa te ouvir, certo? Faz 2 segundos de humming. Aí depois vocês vão fazer 4 segundos de humming. Depois 6 segundos de humming. E depois agudo e grave. Até acabar o ar. Nada de esforço nem para acabar a respiração, de respiração até o final. Não, eu quero coisa leve. Eu tô alongando, eu tô aquecendo a musculatura de uma forma leve, tá? Isso já basta para você começar o dia e falar bom dia para as pessoas. Senão o que acontece? Principalmente quem tem criança pequena em casa, cachorrinho. A gente tá lá no grave, dormindo, aí acorda, o que acontece? Ai, amor! Gente, oi, amor, lá em cima, tava lá embaixo. Não faz isso, né? Então vamos tentar respeitar o ritmo do nosso corpo, tá? Então é respirar, é fazer o humming, é começar a aquecer, a relaxar essa musculatura toda. Uma outra coisa que é importante, tanto de manhã quanto de noite, é alongar a cintura escapular. Alonga para um lado, alonga para o outro, alonga para frente, alonga olhando para um pé e alonga olhando para o outro pé. Eu, Luísa, tenho muito medo de alongar para trás. Como tem muita gente que tem tensão nessa região, no momento que você alonga para trás, se você estiver travado, pode travar a pimboca toda. Dá ruim, tá? Então assim, alonga na vida, mas no momento de você cantar, não faz, tá? Porque pode dar uma contratura na hora, tá bem? Então faz o movimento todo pra frente pra soltar essa região toda aqui, certo? E aí, exercícios de vibração de língua, reto, agudo e grave, sempre leve, gente, de manhã, todos os dias. E depois disso, exercícios de língua, né? Qualquer exercício que vocês possam fazer de língua pra fora e pra dentro, pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro, estalar, vibrar um pouquinho, isso tudo já traz um bom trabalho de articulação. À noite, depois de nebulizar várias vezes por dia, beber água o dia inteiro, vocês têm que pensar que vocês têm que baixar a laringe, né? Vocês têm que trazer a laringe, trouxe pro grave,
aqui é o lugar onde a gente vai dormir, né? E começa a fazer um trabalho primeiro boceja muito, faz um monte de bocejos, e aí vocês começam, deitem na cama, pensando na respiração costo-diafragmática aqui embaixo. Tenta colocar a mãozinha aqui em cima, respira pelo nariz e solta pela boca, tenta levantar as costelas, né? Abrir as costelas, e aí vocês começam a trabalhar essa região de respiração boa, que é a respiração costo-diafragmática, que vai dar o apoio respiratório para vocês, né? Futuramente, assim, vocês têm que pensar, vocês têm que trabalhar o corpo como um todo. A garganta faz parte do teu corpo. Vocês têm que fazer exercício físico, sabe? Não adianta simplesmente você chegar e falar, não, vou fazer um trabalho só para garganta. Não, tem que trabalhar o corpo também. Quantos pacientes chegam no consultório e falam assim, eu tô sem ar, tô sem voz na segunda música, né? Porque tá fazendo um esforço que não tá conseguindo respirar direito. A gente respira aqui em cima. Eu sempre falo o seguinte, ator tem um chip extra de sensibilidade e de ansiedade. Então a gente respira aqui em cima. Eu falo a gente porque, desculpa, faço parte da vida de vocês o tempo inteiro. Então a respiração fica aqui em cima. Quando a gente está com a respiração superior, gente, simplesmente faz uma pressão infraglótica enorme. E essa pressão vai levantar a laringe. Então a gente vai para um agudo, a gente começa a não controlar a voz direito, do jeito que a gente quer. E mais do que isso, dá um cansaço vocal, porque a gente começa a querer falar e não tem ar dentro da gente, a gente tem que ficar tomando ar o tempo inteiro. Enfim, é uma loucura isso. Então tem que pensar na respiração mais baixa, mais costo-diafragmática, mais controlada. Eu já controlei ator de nervoso, né, de ficar muito nervoso antes de peça com respiração, né? Então assim, respiração é tudo na vida de um ator, gente, tá? Pensem em respirar, alongar e fortalecer a garganta. Que mais? Somos um sistema completo. Achei que alguém tinha escrito aqui. Salva essa loja. Salvo, pode deixar, gente. Pode ficar tranquila que eu salvo tudo aqui, sim. Pode ficar tranquila. Bom, é basicamente isso. Agora eu tô vendo que a hora já tá acabando, já são 5 para as 9. Eu quero falar para vocês que hoje eu me sinto muito feliz de estar aqui, porque é o Dia Internacional da Voz. E obrigada, Dani. E eu fico muito feliz de trabalhar com artista. Ator, na verdade, é a minha vida. E eu quero muito que vocês façam parte da minha vida. Eu tô com umas lives diárias no meu Instagram, Luísa Catoira. E as minhas lives estão indo todas pro YouTube. Nessas lives eu tô falando da vida de vocês. Então, assim, é muito engraçado porque eu estou entrevistando os meus pacientes, os atores todos, e estou jogando todo mundo lá no Instagram para vocês conhecerem quem são essas pessoas que a gente é tão fã. Então tem Mabel César, Ricardo Juarez, tem um monte de gente de teatro musical, enfim. Quero agradecer muito ao Ceftem, que assim, eu adoro o trabalho de vocês, né, o trabalho do Ceftem, e sou uma pessoa que indico o Ceftem para todo mundo. Eu acho que vocês precisam aprender com eles, tá? É uma galera muito fera que dá aula com coração. Eu conheço um monte de professores do Ceftem e, enfim, sou apaixonada por isso. O amor da vida você quer, Paty? Doida pra voltar? Pois é, Lu, deixa eu voltar essa quarentena, eu tô atendendo online, gente. Patrícia Mato, obrigada, Paty, por ter colocado aqui. Belém, comecei a Suíça. Obrigada, amor. Tá te seguindo. Obrigada, Alan. Gente, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Instagram, eu respondo todo mundo, tá? E, enfim, é Luísa Catoira. A Paty já pôs aí em cima. Obrigada. Gente, feliz Dia Internacional da Voz. Usem a voz com sabedoria.